Muito obrigada, doutora Alexandra. Convido agora, então, a doutora Cláudia Regina de Mello Melchert, que é advogada, especialista em Direito do Trabalho e Processo do Trabalho, é mestre em Educação, especialista em Linguagens de Inclusão e Técnicas Assistenciais pelo Núcleo de Pesquisas em Tecnologias Assistivas e presidente da Comissão do Direito do Trabalho da OAB, subseção de Valinhos. Seja bem-vinda, doutora. Boa tarde a todas e todos. Nossa, que privilégio, a Tati chegou bem no horário da minha palestra. Muito obrigada por isso. Ninguém mandou ser minha vizinha, ó, dá nisso. Pessoal, primeiramente, eu quero agradecer imensamente o convite que foi direcionado pela Marilene. Muito obrigada. Obrigada a todas vocês, meninas e meninos que estão aqui para me ouvir. Eu pretendo não ser tão técnica e pretendo ser breve, embora o pessoal de Sumaré, é isso? Paulínia, de Paulínia que não me conhece, eu falo muito, mas eu prometo que eu vou tentar ser breve, tá? E é um assunto que eu gosto muito, 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 então realmente eu quero deixar bem claro aqui para vocês que eu sou um ser humano em construção, eu aprendo a cada dia. Então, eu não estou aqui para ensinar ninguém, eu estou para compartilhar questões aqui para que a gente possa refletir e discutir todas juntas e todos juntos aí, né? Que a gente tem também os meninos aqui nos prestigiando. Agradecer também, ressaltar a presença do Ulisses. O Ulisses é um grande apoiador a todas as causas que nós temos aqui no nosso município. Ele não mede esforços para nos ajudar, então realmente a nossa gratidão aí. Muito obrigada. Bom, fazendo uma breve apresentação. Por que eu coloquei minha apresentação aqui e vou falar para vocês? Eu sou advogada há 17 anos, eu entrei na faculdade com 17 e com 22 eu estava advogando. E a minha grande preocupação era mulher e nova. O que eu vou fazer no mundo extremamente machista, que é o mundo da advocacia, né, doutoras? É extremamente machista. Então, o que dirá com uma carinha super nova e sendo mulher. E com isso, eu achei que o conhecimento era o que ia me levar para onde eu quisesse. E por isso que eu fiz questão de sempre estudar. Então, eu fiz minha pós-graduação em Direito e Processo do Trabalho, eu fiz em Direito Público, eu fiz MBA em Direito do Trabalho e Previdenciário, estou cursando uma pós-graduação em Lei Geral de Proteção de Dados. Eu tenho também em Tecnologias Assistivas, que é a Linguagem de Inclusão e Técnicas Assistenciais, que é um grupo que eu faço parte enquanto pesquisadora. Então, o meu foco de pesquisa é em políticas públicas, primeiramente voltada para a pessoa com deficiência. Hoje eu estou também trabalhando com a questão indígena. E ainda dentro da área da educação, por ter ficado muito tempo lecionando, eu fiz então uma pós-graduação em educação à distância e o meu mestrado é na área da educação. De fato, buscando ter... Gente, veio um slide aqui que não fazia parte. Buscando fazer parte, ter o conhecimento para conquistar o meu espaço. Hoje, com uma maturidade bem maior, eu vejo que não me precisaria de tanto conhecimento assim. Basta a língua que eu já tenho, né, Ulisses? Que eu já vou conquistando bem o meu espaço, né? Que é essa questão do empoderamento. E por que nós estamos aqui hoje compartilhando diversas ideias? Num objetivo maior de empoderar, de sair daquela nossa zona de conforto, de que eu não posso, eu não consigo. Você pode, você consegue. Mas isso a gente vai atingindo conforme vai se passando os anos, que é a famosa maturidade, né? Então, dentro do assédio moral, o que é o assédio moral? Então, ele é conceituado por especialistas como toda e qualquer conduta abusiva, manifestando-se por comportamentos, palavras, atos e gestos, ou escritos que possam trazer danos à personalidade, dignidade e integridade física e psíquica de uma pessoa, pondo em perigo seu emprego ou depredando o ambiente de trabalho. Por quê? A gente está falando do assédio moral dentro do ambiente de trabalho. Mas ele é muito parecido com o dano moral. É a mesma coisa. Só mudou-se a primeira palavrinha aí, o dano para o assédio,
para simbolizar dentro do ambiente de trabalho, tá? E dentro desse ambiente de trabalho, essas situações então que vão humilhar e constranger essas pessoas, para configurar o assédio moral, a gente precisa que tenha condutas repetidas e que ela se prolongue. Então não basta uma única conduta. Cláudia, você é burra. Fiquei chateada, assédio moral. Não. Tem que ser, então, sempre condutas que vão ser repetidas e vai prolongar. O que esse assédio moral vai trazer, então? Ele traz danos à dignidade, à integridade daquele indivíduo, tá? Ela coloca a saúde em risco, ela prejudica o ambiente de trabalho. Então, se todos os dias eu tenho um chefe que me fala: Cláudia, como você é burra, Cláudia, como você é burra, Cláudia, como você é burra, a gente acaba acreditando naquilo. E aquilo vai incorporando no nosso subconsciente, que faz com que a gente tenha consequências de se sentir inferior, de se sentir realmente que não é capaz, e vai afetar a sua saúde, tá? Então é um ponto assim muito importante. Qual que é o objetivo disso? O objetivo é realmente desestabilizar emocionalmente e profissionalmente um indivíduo. Então algumas situações que a gente acaba vendo de assédio moral dentro do trabalho é muito quando a gente tem competições. Então, eu estou competindo com alguém, eu quero desmoralizar aquela pessoa para mostrar que eu sou melhor, né? E, infelizmente, muitas pesquisas apontam que essas competições acabam acontecendo muito entre mulheres, que foi uma coisa que a Lê colocou aqui, né? Então, existe-se muito isso, dessas competições que vão fazendo com que tenha esse comportamento, que comportamentos esses que vai estar gerando, no caso, o assédio moral. Essas ações, elas podem ser diretas, como o exemplo que eu dei aqui, Cláudia, você é burra, ou pode ser ações indiretas, quando você vai estar propagando boato, fofoca, você exclui sempre aquela pessoa. Então, são as formas indiretas de estar fazendo o assédio moral, tá? Aí aqui eu trouxe alguns exemplos, que é essa questão de humilhar, de criticar com persistência, tarefas com prazos impossíveis. Olha, você tem que montar essa apresentação, eu quero em 15 minutos. Então, aquelas questões que vão reiterando para fazer com que essa pessoa se sinta constrangida, né? Ignorar ou excluir. Tem gente que quer lembrar a sala de aula aqui de eu falar: fica quieta. Foi minha aluna, viu, gente? Aquela bonita ali que tá rindo, ó. Olha lá, vocês estão vendo, né? Olha lá. Então, essa questão de boicotar, de retirar a autonomia da pessoa, a questão de pressionar, né, para que não faça valer os seus direitos. Eu já tive uma ação judicial nesse sentido. Foi um cara, ele estava jogando futebol no final de semana, e ele apresentou o atestado na segunda-feira que ele quebrou o pé. E aí o supervisor dele disse: você tem certeza que você quer apresentar esse atestado? Você tem certeza disso? Você sabe que isso vai acarretar danos a você. Você tem certeza disso? Aí ele falou: não tem como eu ir, eu quero apresentar esse atestado. Ok, é um ato isolado, ok? Passou-se. Numa outra situação, depois de um tempo, novamente esse mesmo funcionário foi lá e falou: olha, eu preciso ficar com os meus filhos. Ele tinha 5 filhos. Tem 5 filhos. Eu preciso ficar com o meu filho, porque a minha esposa tem uma reunião muito importante no trabalho dela, e eu tô com um filho doente, eu preciso ficar. Você tem certeza que você vai fazer isso? Não é função da sua esposa fazer isso? Você tem certeza que você vai fazer isso? Você sabe que isso vai acarretar danos a você. Passou-se mais um tempo, ele foi demitido, e na demissão foi reiterado que não podia contar com ele, que ele não estava comprometido, que ele quebrou o pé e ficou afastado, que ele tem que cuidar das crianças, toda essa situação. E aí ele me procurou, nós entramos com ação judicial e nós conseguimos fazer a prova disso, e foi caracterizado então a questão do assédio moral por 3 situações. Quando a gente fala reiterados, não é aquela questão que você tem que esperar, você não está mais aguentando pisar no seu ambiente de trabalho, aquela que você está tomando todos os possíveis remédios para você conseguir se manter em pé e estar ali. Então, existe sim a reiteração, mas a gente não precisa estar extremamente esgotado daquela determinada situação, tá?
Então aqui são, né, diversos exemplos que eu coloquei aqui para citar para vocês. E aí a gente entra numa questão muito importante, que é essa questão dos públicos preferenciais. Então eu fiz questão de dar um exemplo aqui para vocês em relação a um homem, mas quem são as vítimas realmente preferenciais na questão do assédio moral? A gente vai ter a mulher, vai ter em relação à raça e etnia, elas vão estar lá no topo, tá? A questão da orientação sexual e também pessoas doentes, deficientes e acidentados. Quantos de vocês aqui já ouviram, a pessoa voltou, estava de auxílio doença, voltou, agora está com medo que vai ser deixada de lado? Estou vendo as cabecinhas concordando. Muitos casos. E muitas vezes acaba sim sendo deixado de lado e começa esse processo do assédio moral em relação àquela pessoa. Até que aquela pessoa não aguenta mais, ela pede demissão. É o que muitas vezes acontece. Ela está tão esgotada emocionalmente, mas tão, que ela vai e pede demissão. Isso, até enquanto advogada trabalhista, né, eu coloquei para vocês que eu tenho 17 anos de advocacia, e nesses 17 anos a minha paixão é o direito do trabalho. No começo eu advogava em outras áreas também, na parte empresarial, na parte civil, não me perguntei nada da parte criminal, que eu não sei nada, mas nos últimos anos eu estou totalmente dedicada à questão do direito do trabalho. E eu advogo para os dois lados. E o quanto que eu ouço dos empresários falando, não é muito caro, vou ter que pagar 50% de multa do FGTS, não vou pagar, deixa que peça demissão. E aí começa-se a fomentar situações para aquela pessoa se sentir, então, cada vez mais, eu não aguento mais, e pedir de fato essa demissão. E aí a gente entra nessa curiosidade de que o maior índice mulher. Então é o que está lá no topo. E aí todas essas situações vai estar reforçando. E aí quando a gente fala dessa questão do assédio moral, ele diretamente ligado à mulher, a gente tem algumas restrições em relação ao uso do sanitário. Então tem empresas que colocam no regulamento o tempo que você pode ficar no banheiro, quantas vezes você pode ir no banheiro. Parece louco, mas acontece, né? A gente tem também, tem que demitir alguém. Quem vai ser demitido? Geralmente, as primeiras a serem demitidas são as mulheres, escolhem pelo sexo, mulher, vai ser demitido, tá? A gente tem também essa questão de algumas situações que são referentes a restrições com mulheres grávidas, ficou grávida, voltou da licença maternidade, tem que cortar alguém. Não é porque eu quero, é só porque eu tenho que cortar alguém. Já que eu tenho que cortar alguém, vamos cortar ela que acabou de voltar, né, de licença maternidade. Então, dependendo da idade, quantas vezes eu já ouvi, nossa, mas você não vai ter filho? Teve um filme abordando isso, um caso verídico, de uma empresa americana, não lembro, que eles foram fazer cortes e coincidentemente tinham casais, aí eles chamavam na hora da demissão a mulher para dizer assim, olha, acho melhor... Eu vi. Bem lembrado. A doutora Silvia está colocando que passou bastante. Eu não lembro também aonde foi que eu vi, mas circulou bastante. Casais que trabalham na mesma empresa. E aí a empresa tinha que reduzir. Aí então chamava marido e mulher ali, a esposa com seu marido, e falava, olha, a gente precisa reduzir um de vocês dois. Quem fica, quem sai. E aí ficava naquela escolha, mas eram todas as mulheres que abriam mão dos seus empregos para ficar os maridos ali naquela determinada empresa, né? Então a gente tem muito dessas situações e essa questão da gravidez, o fato de você ser mãe e o fato de você estar pretendendo ou dependendo da idade, faz com que a mulher ela sofra, ainda que indiretamente, esse assédio moral, essa discriminação dentro dos seus, né, trabalhos. Então infelizmente, né, tem que ter uma plaquinha aqui, ó. Como é que eu já... É esse que volta. Tem que ter uma plaquinha que eu coloquei aqui, que a nossa sociedade é uma sociedade totalmente machista e preconceituosa, né? Cabe a nós lutarmos para a gente mudando isso. E entrando então agora no assédio sexual. O que é o assédio sexual? Então, o assédio sexual é caracterizado como toda conduta ofensiva
que sugere o prazer sexual nas suas variadas formas, que cause constrangimento ou que afete a dignidade da vítima. E qual é a principal diferença, então, entre o assédio moral e o assédio sexual? É o bem tutelado, bem jurídico tutelado. Então, o que é isso? Lá no sexual, eu estou falando que ele atenta contra a liberdade sexual da vítima, a liberdade sexual dela. Já em relação ao moral, ele está afetando o que? A dignidade psíquica dessa mulher. A moral dela é algo que está dentro dela. Às vezes, eu até brinco com polícias, que às vezes eu tenho uma mente um pouco... O que tem aqui? Não, isso aqui é só pra ver se você estava atento. Tô. Às vezes eu falo que eu tenho um pouco uma mente masculina, porque muitas coisas não me afetam. Não me afetam, né? Aí a gente dá risada em relação a isso, porque a mulher é mais frágil, então, e ela afeta, né? Qual que é o trocadilho disso? Mas por quê? Às vezes uma coisa afeta a você que não me afeta. E eu vejo dentro de casa, muitas vezes algumas coisas afetam meu marido e não me afeta, porque é algo subjetivo. Então, quando a gente está falando do assédio moral, ele vai ser algo subjetivo, tá? Outra diferença importante é que para o assédio sexual, basta a prática de um único ato para configurar. Eu não preciso ter as reiterações que precisa lá na questão do assédio moral, tá? Ah, mas eu ouvi dizer que o assédio sexual é crime. É verdade? É verdade, com um pouquinho de ressalva. Por que com um pouquinho de ressalva? Porque a gente tem dentro do Código Penal tipificado, porém, ele vai ser considerado crime quando ele está, o agente, prevalecendo o agente de sua condição de superior ou ascendência inerente ao exercício do emprego, cargo ou função. O que significa isso? Significa que é o que a gente chama de vertical. Quem está acima de mim na empresa que está praticando este ato. Então, nessa situação que é considerado crime, tá? E aí, então, o que eu tenho que ter para determinar isso? Quando a aceitação ou a rejeição de uma investida sexual é determinante para que o assediador tome uma decisão favorável ou prejudicial para a situação de trabalho da pessoa assediada. Marilene, amanhã vai ter um churrasco aqui na empresa. Você consegue ficar até mais tarde? E, se possível, vir de decote? Não vou. Essa pessoa pode demitir a Marilene? Se ele estiver acima dela, ele pode. Então, isso caracteriza um crime? Caracteriza um crime, tá? Porém, se é o colega dela, que é o que a gente chama, então, de intimidação, que é o nossa, tá difícil falar essa palavra. Horizontal, ali do lado, não caracteriza o crime. Por quê? Essa pessoa está cometendo um ato que é um assédio sexual, mas ela não tem o poder de me demitir. Então, essa investida não vai trazer efetivamente a minha demissão ou um prejuízo ali imediato, tá? Porém, cabe a Marilene, que aí é o que a gente tem que se legitimar, levar isso para o superior dentro da empresa, para que a empresa tome condutas. E a partir do momento que a empresa não toma condutas para inibir aquele ato, ela assume a responsabilidade. E é por isso que a gente vê tantas ações trabalhistas, as empresas sendo condenadas e pagando dano moral. Porque ela não fez nada, ela concordou com aquilo que estava acontecendo, tá? Então, essa é a diferença. E aqui alguns exemplos, né? Então, essa questão de comentar sobre aparência, né? Tampou o ouvido da criança. Ah, essa mulher é gostosa. Ah, então, é fazer aqueles comentários que são totalmente desnecessários e são totalmente desrespeitosos. A questão de fazer perguntas indiscretas sobre a vida privada,
fazerem né, algumas insinuações referentes sexo, exibir material pornográfico, fazer piadinhas, e agora com esse WhatsApp tomar cuidado para enviar mensagens pelo WhatsApp, né? E aqui dentro dessas questões ainda dos exemplos, eu também vou contar uma ação judicial para vocês, que é até engraçada de certa forma, porque faz com que a gente pare para refletir, né? Eu estava defendendo a empresa, agora outro lado, tá? Estava defendendo a empresa. E esse cliente, ele chegou a mim e ele disse, olha, eu tenho esse meu jeito, é o meu jeito, é desse jeito aqui. E eu mandei uma figurinha para a minha funcionária, que era uns peitos de fora, e aí eu escrevi para ela, e aí, bora? Alguma coisa assim, tipo uma piadinha, assim. E ela fingiu ali que, né, tipo, que não estava entendendo, e pôs uns kkkk, tipo uns risos. E a partir dali, algumas situações foram acontecendo que para ele eram normais, mas ele chegou a me dizer assim, ela estava com um problema na bunda, ele falou desse jeito, e eu passei até pomada, e agora como que ela está com uma ação judicial dizendo que eu estou assediando ela sexualmente, uma empresa familiar. E aí você para pensar em termos de situações ali, né? Tá, ela já teve, né, uma certa forma e uma tentativa de mandar essa figurinha que é desrespeitosa, depois esse lance de passar a pomada, não sei como que se deu, não tive coragem de perguntar, ela te pediu, você ofereceu, não tive coragem, falei, deixa pra lá, né? E aí você vai vendo as situações. Essa mulher, bem na sequência de tudo isso, ela engravidou. Então ela entrou com uma ação judicial pedindo uma rescisão indireta do contrato de trabalho, que é quando você fala, eu não quero mais trabalhar nessa empresa porque você está me dando motivos para isso. Então eu estou pedindo a rescisão indireta do contrato de trabalho, é como se você estivesse me demitindo. E ela colocou esses motivos e colocou o print da conversa, colocou ali e tal. Aí eu fui falar com uma outra funcionária da empresa. E aí essa outra funcionária falou, olha, ele sempre foi extremamente respeitoso. E aí a gente entra no nosso mal de mulher. Ela que sempre vinha de roupa curta, ela que sempre foi oferecida, ela que não sei o que, ela que não sei o que, ela que não sei o que. Eu ouvi tudo, ok. Eu estava ali para defender, né? Igual aquela história, né? Nossa, você é advogada criminalista, mas você defende quem abusou de criancinha, né? Aí eles vão falar toda a teoria deles. Enfim, eu estava ali para defender. E aí eu fiz a defesa. E em uma das minhas argumentações, eu falei que ela dava liberdade. Ah, ela dava liberdade. E na sentença, uma juíza mulher, ela condenou e ela me chamou a atenção. Século XXI, uma advogada mulher querendo jogar a culpa para a vítima. Veja. Era o que você tinha para falar. Depois eu fiquei tão envergonhada, uma juíza que eu conheço, que eu encontro, né? Acho que ela falou, você, Cláudia? Então, é realmente isso, gente. Até que ponto, para defender, eu precisava jogar a culpa na vítima? A culpa da vítima está em negociação? Falou aqui em algum lugar, falando para vocês o que é, se ela tiver de roupa curta, não é mais culpa. Se ela respondeu ok no WhatsApp, não é mais culpa. Tinha alguma coisa nisso? Não. É o quê? A relação, nesse caso, né? A relação de poder trazendo assuntos de cunho sexual dentro do ambiente de trabalho. O ambiente de trabalho é para isso? Não é para isso, tá? Então a gente precisa tomar muito cuidado, porque muitas vezes a gente acha que é uma coisa normal que não é normal. Vou dar um exemplo que aconteceu comigo. Eu trabalhava num escritório em Americana, muito tempo atrás, como coordenadora desse escritório. Então eu tinha uma equipe com meninas e meninos ali, e num determinado, fazia mais ou menos assim, um mês e meio que eu estava lá trabalhando, o dono do escritório chegou e falou assim, Cláudia, toda sexta-feira a gente tem um rap, você nunca fica, pega mal. Eu falei, pega mal por quê? Ele falou assim, porque você é a coordenadora da equipe, vem os clientes, você tem que ficar até mais tarde. Eu falei, eu tenho que ficar até mais tarde por quê? Ele, pra interagir, você acha
acha que você ficar, beber alguma coisa, conversar, não vai interferir de manter os clientes no escritório? Eu falei, olha, se é isso que você está procurando, não serve para mim. Eu tenho meu marido me esperando em casa, eu tenho uma estrada para chegar até Valinhos, não serve para mim. E imediatamente procurei outro emprego e saí. E depois eu fiquei sabendo de situações que tinha, sim, assédio em relação às mulheres dentro daquele ambiente de trabalho. Porque o que você vai querer de uma mulher advogada dentro do seu ambiente de trabalho para ficar depois do expediente e receber clientes, para um churrasco, para uma festa, enfim. Não tem relação nenhuma com o seu trabalho, né? Então são situações, naquela época eu só fiquei com raiva, mas depois você também vai amadurecendo, você vai verificando que são perfis que eu deveria ter de uma forma ainda mais incisiva reprimido aquele comportamento, falado que aquilo não é um ambiente dentro do local de trabalho, mas a gente de novo volta na situação de que dentro da relação patrão e empregado, sempre o empregado está um degrau abaixo. E é por isso que a gente precisa das leis trabalhistas, por isso que a gente precisa da CLT, porque ele sempre vai estar. E quando mulher, a situação ainda vai ficando um pouquinho mais complicada ainda, tá? Então, por que de tudo isso? A gente tem muitas essas questões culturais que faz com que os agressores pensem que eles têm poderes em relação àqueles agredidos, que aí a gente vem lá na parte da escravidão. Então eu tinha pessoas sem eu nada pagar para fazer o que eu mandava e eu decidia a vida dessas pessoas. Eu podia matar, eu podia vender, eu podia trocar. Então muitos ainda vêm com toda essa esfera cultural de que eu mando, você obedece. Eu estou pagando ainda para mandar. Antigamente eu não pagava. E são essas situações, infelizmente, que ainda a gente vê todas essas questões dentro do ambiente de trabalho e o tempo inteiro na mídia, né? Agora em Americana mesmo a gente tinha situações de trabalho relacionadas à escravidão, análogo à escravidão. Então é muito essa questão ainda cultural. E também a gente tem que tomar muito cuidado em relação ao silêncio da vítima. Por quê? Porque a vítima, quando ela está silenciada, muitas das vezes é porque ela está com medo. Eu tenho medo de falar e ninguém acreditar. Eu tenho medo de falar e acharem que eu estou me vitimizando. E essa situação de medo, de sofrer muitas, não só ser demitida, mas de ser motivo de gozação, de rir, de saberem que você permitiu que aquilo acontecesse com você. Porque é isso, né? A gente acha que a gente que dá permissão, né? Ninguém deu permissão pra nada. Mas aí aconteceu, você fala, eu devo ter dado permissão para que isso acontecesse. Então a gente tem enraizado em nós essa cultura de culpa e essa cultura de que eu sou menos importante do que o outro. Então são questões que a gente precisa acabar. E por que tem muito disso? A Alê também trouxe o patriarcado. O patriarcado, que é a relação de poder e domínio dos homens sobre as mulheres, eles nos acompanham há muitos anos. E se a gente não fizer nada, isso vai continuar acontecendo. Então, aqui para a gente refletir, o voto ele foi conquistado pela mulher em 1934, mas ele só passou a ser obrigatório em 1965. Tá? Aí a gente tem a nossa CLT, agora me fugiu o ano que ela é, 48 ou 47? 41 Código Penal, né? Enfim, a nossa CLT está completando 80 anos agora, dia 1º de maio, tá? Então, lá quando ela surgiu, 80 anos atrás, a gente tinha um artigo, que é esse 446, que a redação dele dizia que ela previa a possibilidade de o marido ou o pai se oporem ao trabalho da mulher maior de idade. Eu não quero que a minha esposa vá trabalhar. Eu não quero que a minha filha vá trabalhar. 43, muito obrigada. 1943, tá? Nesse mesmo artigo, no parágrafo único dele, então vamos pensar, eu deixei a mulher ir trabalhar. Parágrafo único, ele disse o quê? Que o pai ou o marido, ele podia pleitear a rescisão do contrato de trabalho, caso que estivesse acarretando ameaça aos vínculos da família ou perigo às condições pecuniárias
mulher, olha que situação, bem subjetiva, né? A minha mulher não vai mais trabalhar porque ela não está me dando a atenção que eu gostaria dentro de casa. Não tem jantar pronto, não está cuidando das crianças, meu filho ficou com assado tudo, não vai mais trabalhar. E ela pedia a rescisão, tá? 1943, daqui a pouco eu vou falar até quando ficou vigente esses artigos para vocês, olha lá. Embora totalmente desuso, a gente não via mais essas situações, a CLT, esses artigos que eu acabei de citar para vocês, ele só saiu em 2017, que teve a reforma trabalhista. Gente, socorro! Socorro! Tá? E eu não coloquei aí, mas tinha um outro artigo ainda, que ele dizia assim: os maiores de 18 anos e menores de 21 e as mulheres podem propor reclamações trabalhistas. Eles estavam deixando nós mulheres, junto com o que antigamente era, relativamente incapaz, porque a maioridade era com 21. E também ficou até agora, 2017. Então estava lá, não estava se usando, mas se tivesse algum homem que quisesse ir lá pleitear, a gente ia ter que brigar para pegar daí Constituição Federal, né, OIT, para dizer que ele não tinha aquele poder. Então, vejam que o próprio poder legislativo, ele não olha para a mulher como ele deveria olhar, porque ele podia muito bem já ter tirado esses textos de lei extremamente discriminatório dentro da CLT, tá? Então, hoje, né, embora eu coloquei aqui que a gente ainda tem todos os obstáculos da natureza física, imposições sociais, nível de produtividade e a questão de disponibilidade. Quando a gente fala em igualdade, eu gosto muito daquela comparação do que é igualdade, do que é equidade. E eu uso muito quando eu estou falando da pessoa com deficiência. Porque a igualdade é simplesmente dizer, olha, todos vocês que estão sentados aqui na primeira fileira, quem pegar primeiro o microfone ganha. Igualdade. Tá? Quando eu falo em equidade, eu vou adequar a necessidade de cada um para buscar o que a gente chama de justiça. E eu gosto muito daquele quadrinho, que é quando coloca um painel, e aí tem a pessoa alta, a pessoa baixa e a pessoa com cadeiras de rodas. Aí eu vou lá e coloco só um degrau para cada. Adiantou alguma coisa? Busquei igualdade? Não busquei igualdade. Aí coloque então 2 para a pessoa média, para ficar na mesma estatura. Coloco 3 para elevar então a cadeira de rodas e a pessoa conseguir enxergar. Isso é equidade. Porém, como a gente avança muito, hoje a equidade que nós queremos é aquela que tira a barreira. Eu derrubo isso que está atrapalhando. A partir do momento que eu derrubo isso que está atrapalhando, todos vão conseguir verificar, enxergar da mesma forma, tá? E quando a gente fala, vocês querem ser iguais, vocês querem igualdade, mas você é mais fraca, não consigo colocar você para trabalhar na produção. Então, todos esses obstáculos que a gente vê de natureza, exemplo, física, vamos trabalhar com a equidade? O que eu preciso para deixar você na mesma situação para exercer esse trabalho? O que eu preciso? Uma máquina mais leve, enfim, né? O que eu preciso para isso? Aí, quando a gente fala dessas questões de imposições sociais, eu já vou entrar também junto com a disponibilidade. Até quando a mulher tem que ser a responsável pelo lar e pelas crianças? Tá? É alguma regra, né? É uma ditadura? Até quando? Porque o homem não tem que sair do seu ambiente de trabalho e levar ao médico. Porque o homem não tem que chegar em casa e fazer a janta como o Dr. Ulisses faz. Por quê? Então, enquanto a sociedade joga todas as responsabilidades só para a mulher, vai ficar ainda dizendo a mulher não, vamos deixar o homem, vamos deixar o homem. E aí, quando a gente vê quem vai sofrer todas essas questões de assédio sexual, de assédio moral, a mulher. Porque ela é a base da sociedade que está vulnerável. Tá? Então a gente tem que tomar cuidado muito grande. A reforma da CLT 2017, então, ela traz um artigo que ela diz que a adoção de medidas de proteção ao trabalho das mulheres é considerada de ordem pública. Luzes de neon,
a gente precisa olhar para proteger o trabalho das mulheres. E quando a gente fala nessa proteção, não é só contra o assédio moral, o assédio sexual, é de manter, é de ter cargos de chefia, é um montante muito grande que precisa ter esse cuidado e está hoje dentro da nossa CLT, tá? Com isso, o que a gente tem de mais recente? Vocês já ouviram falar da nova lei que é o programa Emprega Mais Mulheres? Não? Doutora, já. Então, o programa Emprega Mais Mulheres, nós fizemos até, né, uma live no Dia das Mulheres mesmo, né, Ale? Acho que está salvo lá no YouTube da OAB. Se não tiver, estará em breve, que eu vou confirmar se eu te mandei ou não. Mas a gente pega essa lei e a gente discute o olhar dela. Então, alguns pontos que eu acho que é muito importante. Primeiro, que ela já vem trazendo responsabilidades também para o homem. Então, embora o nome seja Emprega Mais Mulheres, dentro dessa lei, ela diz da responsabilidade familiar. Então, ela traz quem tem que, né, fazer filho, médico, questões de escola e não sei o que, a família. Tira isso só das mulheres. E aí ela traz algumas situações incentivando as empresas a contratarem mais mulheres. Não tem penalização nenhuma, então se você não cumprir, está tudo certo. Mas já é uma forma de incentivar para que isso aconteça e a gente precisa propagar efetivamente essa lei para que venha mais esses empregos voltados para a mulher. Até já deixo aqui, como é um seminário que vai acontecer mais vezes, eu acho que é uma dica legal de tema e para que a gente possa trazer os empresários para poder trabalhar melhor essa questão da lei, tá? Então acho que é um ponto importante. E outro ponto importante, a gente tem a Convenção 190 da OIT, que aconteceu essa convenção em 2019. Muitos países já aceitaram e ratificou essa convenção. O Brasil ainda não, mas está tramitando um projeto de lei para que o Brasil ratifique essa convenção. E o que ela diz? O objetivo dela é eliminar a violência e o assédio no mundo do trabalho. Então, a OIT hoje, ela reconhece que o assédio sexual, ele afeta meninas e mulheres desproporcionalmente, então muito maior número de meninas e mulheres, e que a gente precisa de um olhar atento para isso. Então, eu acredito que o Brasil, ratificando, a gente também vai ter algumas situações em relação a isso que são extremamente necessárias e urgentes. E puxando a sardinha agora, né, para dentro do mundo do direito, hoje eu tentei vir despojada para não ficar aquela coisa chata de advogada, a gente já tem um grande avanço, que é agora um protocolo do Conselho Nacional de Justiça, que é o julgamento com perspectiva de gênero. Eu e mais uma colega acabamos de escrever um artigo, possivelmente ele vai ser publicado no final do ano, vai ser o lançamento de um livro, e aí eu compartilho com vocês. Mas o que me chama mais atenção dentro dessa questão da perspectiva de gênero, ele tem o objetivo de fazer com que os julgamentos, os juízes, as juízas, porque a gente também traz muita coisa enraizada, deixe de olhar, mas ela procurou, mas ela fez, mas é assim mesmo. Não, você não pode julgar fazendo essas diferenças. Deixe de lado tudo que está enraizado do machismo, do patriarcado e julgue de uma forma correta, que se busque a justiça. Então é um protocolo grande, muito bacana. Quem tiver interesse, vale a pena ler. Ele não está só ali para os magistrados, ele está para todos os operadores do direito, então eu acho que é muito importante. Eu assisti uma palestra recente, e aí um desembargador daqui do tribunal, ele falou que ele, na casa dele, ele não consegue ter pensamentos e situações machistas, porque ele é o tempo inteiro corrigido pela esposa e pela filha, e que faz toda a diferença a hora que ele está julgando. E aí outro falou assim, ponto importante, realmente a gente precisa pensar. E aí eu vou comentar, eu até queria trazer para vocês uma ementa de um processo, mas ia ficar muito longo, mas eu vou comentar uma situação que foi uma mulher, eram várias diretoras dentro de uma empresa, diretores, uma mulher e outros homens, tá? Todos no cargo de chefia. E eles excluíam ela o tempo inteiro. Então vamos para bar,
dada. Convenção, não chamavam ela para fazer nada. Então era eles, e sempre com gracinhas. Ah, isso aí ela não está preparada para ouvir. Ah, nem fala para ela que ela vai levar para outro lado. E aquelas piadinhas excluindo ela o tempo todo. E ela levou isso para o superior. Ela falou, olha, eu tenho sofrido isso. Relatou o que ela estava sofrendo de assédio moral. Foi ignorado, então a empresa concordou com aquilo que estava acontecendo. E aí começou essas questões de promoções. Então todos tinham possibilidade de promoção, faziam um curso melhor. Ela não. E aquilo foi acabando com a saúde dela, ela foi adoecendo, entrou em depressão, teve que procurar médico, e ela saiu da empresa e moveu uma ação então de dano moral. Ela ganhou em primeira instância, ela ganhou em segunda instância. Quando chegou no TST, eu vou até falar agora dos senhorinhos, não, senhorinhas e senhorzinhos mesmo, lá no TST, o desembargador relator, que os outros concordaram, entendeu que aquilo não passava de situações corriqueiras do dia a dia, do ambiente de trabalho. Que ela não sofreu um assédio moral, em hipótese alguma. Então ela foi discriminada, com provas, tanto que a gente teve primeira e segunda instância, ela ganhou, e em terceira isso foi revertido. Então eu vejo que quando a gente traz um julgamento, um protocolo, nessa perspectiva de gênero, a gente vai acabar muito com essas visões. E de novo, gente, eu não estou aqui para julgar ninguém, eu estou dizendo que a gente reproduz atos do que a gente foi criado. A gente reproduz atos que estão enraizados em nós. E aí cabe a nós mudarmos. Se a gente não mudar, a gente vai continuar tendo uma sociedade fazendo as mesmas coisas. Tá? Então eu acho que é nesse ponto que é muito importante. E aí eu chamo a atenção que, protocolo emprega mais mulher, julgamento com a perspectiva de gênero, estão linkados totalmente com o objetivo número 5 do desenvolvimento sustentável. E a ODS 5, ela diz o quê? Igualdade de gênero, alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres. Lembra aquela história que Valinhos eu quero para 2030? Fórum que a gente teve? Até sentir falta de não ter sido efetivamente trabalhado cada uma delas, para a gente entender efetivamente qual que é esse objetivo como um todo, mas aqui vai de encontro com o que nós queremos, o que a gente quer até 2030. Então, reforça essa questão do empoderamento da mulher e nós vamos ser empoderadas mudando o nosso dia a dia, levando essa conscientização para cada uma de nossas colegas, para que não sofram caladas. Eu tenho situações de colegas daqui, de Valinhos, de duas, que eu lembro agora, advogadas, que em situações sofreram assédio sexual, em termos, que a gente fala assédio sexual, a gente acha que é o ato, a conjunção carnal. Não é isso, gente. São qualquer situações que envolva essa parte sexual da mulher. E duas que sofreram de gente grande e que se calaram por vergonha de expor, de se expor, E uma delas teve grandes complicações psicológicas, grandes. Então, a gente precisa se unir, realmente, mãos dadas, para que essas situações, elas mudem dentro do nosso dia a dia, a cada minuto, não é a cada dia, a cada minuto. É isso que eu tinha para compartilhar com vocês, espero que não tenha sido tão cansativa, muito obrigada pela atenção, e um beijo aí para todas e todos nossos amigos.